Vou pedir que vocês abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Versos 38 a 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muita coisa. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Os irmãos podem sentar. No dia 18 de maio, nós convocamos toda a igreja para um período de jejum de 40 dias. Jejum que consistiria em cada um abster-se de uma refeição durante o dia, e essa abstenção da refeição seria para você se dedicar ao Senhor, estar com Ele, para ter com Ele comunhão, ouvi-lo através da sua palavra, para orar e para receber dele direção para a sua vida. Hoje estamos encerrando este período e esperamos que você tenha tido experiências marcantes com o Senhor e que tenha, a partir de então, períodos de jejum e oração para estar com o Senhor e ouvi-lo. Talvez você nunca tenha pensado anteriormente na possibilidade de orar e jejuar só para estar com o Senhor. Nós estudamos durante muito tempo aqui sobre o jejum. E um dos últimos textos que nós vimos sobre o jejum foi o diálogo de Jesus com alguns que questionaram sobre o fato dos discípulos de João e dos fariseus jejuarem e os dele não. E Jesus disse que era impossível os amigos do noivo jejuarem durante o tempo que o noivo estivesse com eles. Mas chegaria o tempo em que o noivo lhe seria tirado, e então eles jejuariam. Naquele texto entendemos que Jesus estava se referindo à sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Nessa ocasião ele seria tirado da terra e aqueles que quisessem ter comunhão com ele teriam que buscá-lo. E nesse tempo jejuariam. Nós vimos que o jejum não é um meio de você coagir Deus ou convencer Deus para te ouvir em determinada questão. Jejum é um meio de você estar com o Senhor, é abrir mão de certas coisas que vão viabilizar essa relação de forma mais íntima, mais pessoal, simplesmente para ouvir o Senhor. Não para dizer o que você quer, não para pedir coisas,
mas para estar com ele e ouvir o que ele tem a dizer. Ouvir numa atitude humilde de quem quer saber o que o Senhor deseja para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho, para o seu ministério, enfim, para todas as áreas da sua vida. Não é para você dizer o que você quer, é para você ouvir o que Ele quer de você. O texto que escolhemos para esta noite tem muito a ver com a nossa proposta para esses últimos 40 dias que estão se encerrando hoje. Jesus chegou a um povoado não muito distante de Jerusalém e foi recebido por Marta em sua casa. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Marta era a dona da casa e por isso foi quem recebeu Jesus. O texto deixa isso bem claro. E o que nos faz supor, talvez, que ela fosse a mais velha dentre os irmãos. Marta tinha irmãos, Lázaro e Maria. O texto de João 11, 1. Cadê ele? Diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Também João nos dá conta que Jesus amava muito esses três irmãos. O verso 5 diz: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Também em João nós podemos ver que os três irmãos residiam naturalmente na mesma casa, em Betânia, que era um pequeno povoado que ficava perto de Jerusalém. O texto diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro. Lázaro era o mesmo a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos, porque João 12, 1 diz assim: Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E aqui nós temos um slide que mostra Betânia, como vocês veem, bem pertinho de Jerusalém. Tem uma seta enorme aqui, e era uma aldeia, um povoado que ficava muito próximo de Jerusalém. Na casa de Marta, Maria ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras. O texto diz assim: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, por sua vez, estava ocupada com muito serviço. É isso que nos diz o verso 10, 40a. E Marta não podia entender como sua irmã podia ficar ali, parada, ouvindo as palavras de Jesus enquanto ela trabalhava tanto. E como Jesus parecia não se importar nem um pouco com esse fato, Marta então perguntou a Jesus se ele não se importava que sua irmã Maria ficasse ali conversando com ele, enquanto ela sozinha tinha tanta coisa para fazer. O texto diz assim: aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Parece que a palavra de Marta tem sua razão de ser. Foi por isso mesmo que ela pediu a Jesus que falasse com Maria para vir ajudar. Dize-lhe que me ajude, ela disse. Jesus surpreendeu Marta ao lhe responder, dizendo: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Marta estava sempre muito ocupada, servindo, fazendo alguma coisa. O texto de João 12, 1 e 2 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos.
Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Marta servia. Em todas as ocasiões, em todos os textos, nós vemos Marta servindo. Em todos os textos bíblicos do Novo Testamento, nós vemos Marta trabalhando. Nesta mesma ocasião, Maria estava totalmente voltada para Jesus, preocupada em honrá-lo e exaltá-lo. Estou me referindo ao texto de João. Agora o verso 3, o texto diz assim: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Nardo puro, como o texto diz, era um perfume caríssimo. E a edição revista e atualizada diz assim: então Maria, tomando 1 libra de bálsamo de nardo, e 1 libra romana equivalia a 325 gramas. Então era uma boa quantidade de perfume, e na realidade era um bálsamo. A ideia que nós temos não é um perfume volátil, mas era uma substância talvez densa, leitosa, não sei como exatamente. Mas o fato que é mais do que uma lata de 300, quase uma lata de 350 gramas ou ml, normalmente que se usa para um refrigerante. Foi essa porção que ela usou para derramar sobre os pés de Jesus, e enquanto enxugava com seus cabelos. Os irmãos veem que nesse contexto citado por João, Marta está servindo, enquanto Maria está preocupada em honrar Jesus, está preocupada em exaltá-lo. Foi por isso mesmo que nessa outra ocasião Marta pediu para Jesus falar com Maria para ela vir ajudá-la nos afazeres domésticos. Primeiro, Jesus respondeu fazendo-a ver que ela estava correndo atrás de valores errados. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Coisas. Seria o caso de perguntar quais são as coisas com as quais você se preocupa. Quais são as coisas que lhe trazem inquietação? Quais são as coisas que você quer fazer logo? Quais coisas ocupam a maior parte do seu tempo? E finalmente, quais são as suas prioridades? Porque nós damos prioridade àquilo que achamos que é importante. Então, aquilo que ocupa a maior parte do nosso tempo revela a prioridade que nós damos às muitas atividades e valores em nossa vida. Então, Jesus respondeu: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Com o que estamos preocupados? O que é que nos inquieta? O que é que ocupa o nosso tempo? Em segundo lugar, Jesus fez Marta saber que pouco era necessário, ou mesmo uma só coisa. Ele diz: todavia, apenas uma é necessária. Apenas uma é necessária. E a edição revista e atualizada diz assim: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Tudo pode ser bem mais simples do que normalmente nós fazemos as coisas serem. Há valores mais importantes, há prioridades que devem prevalecer.
Nós estamos tão envolvidos com 1000 coisas desse mundo e nos esquecemos que não estamos aqui para todo sempre, estamos aqui de passagem. É por isso que o reino de Deus deve ser prioridade na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Foi por isso que Jesus disse àqueles que estavam preocupados com o que iam comer, com quem iam se vestir, com o dia de amanhã. Jesus disse: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus é buscar o governo de Deus sobre a nossa vida. Isso implica em buscar saber o que o Senhor, aquele a quem chamamos de Senhor, deseja da minha vida e da sua vida. Eu não tenho que sair fazendo coisas, eu tenho que parar e perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, aonde queres que eu vá? Senhor, como queres que eu gaste o meu tempo? Senhor, quais são as prioridades do Senhor para a minha vida, para a minha família, para o meu cônjuge, na minha relação com o meu cônjuge, com os meus filhos, no meu trabalho, na igreja? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não estejam preocupados em fazer coisas para aparecer. Nós não somos justificados pelo que fazemos, nós somos justificados por graça. Tudo que recebemos nos é dado gratuitamente. Então, uma vez que recebemos tudo gratuitamente, resta-nos apenas perguntar a Deus o que Ele deseja que nós façamos. Eu não preciso fazer nada para ter o que Ele já me deu, mas eu preciso ser obediente à sua ordem, às suas ordens, à sua orientação, à sua direção. Terceiro, Jesus fez Marta saber que Maria havia escolhido a boa parte. Ele disse simplesmente: Maria escolheu a boa parte. Que parte? Maria escolheu parar tudo para ouvir o Senhor falar, para ouvir a palavra de Jesus, para ouvir a palavra de Deus, para aprender aos pés de Jesus. Quando você faz isso? Você faz isso quando você deixa tudo e vem para ouvir a palavra de Deus. Muita gente não está na igreja porque diz que tem muita coisa para fazer, não tenho tempo. Se eu for à igreja, quem vai fazer o meu trabalho? Quem vai fazer o almoço? Quem vai fazer o jantar? Eu tenho que receber fulano, eu tenho que receber Beltrano. Quando você deixa tudo para louvar, para dar graças, honrar, exaltar, adorar o Senhor, você está fazendo o que Jesus recomendou. Você está escolhendo a melhor parte. Quando você deixa tudo para participar dos encontros de servos e dos cultos de celebração, você está escolhendo a melhor parte. Quando você diariamente separa um tempo para tudo, para ficar só com o Senhor e com a sua palavra. Eu não tenho tempo para isso. Se você não tem tempo para isso, não é de estranhar que a sua vida não esteja nos devidos lugares. Se a gente não busca o que é mais importante, como fazer as outras coisas certas? Como fazer o que é certo se eu não busco a direção de Deus?
Como fazer a escolha certa se eu não leio a palavra de Deus? Como fazer a escolha certa se eu não ouço o Espírito de Deus? Se eu não oro, se eu não me humilho, se eu não paro tudo para ouvir o Senhor? Eu e você só deveríamos fazer as coisas, sejam elas quais forem, depois de termos parado para ouvir o Senhor. Quando você para tudo para ouvir o que o Senhor quer lhe revelar, por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito. Em quarto lugar, Jesus fez Marta saber que Maria havia escolhido a boa parte e esta não lhe seria tirada. Assim Jesus deixou claro para Marta que não ia falar com ela para ajudar, não ia falar com Maria para vir ajudar a Marta. Eu não vou tirá-la dos meus pés para ajudar você. Ela fez a melhor escolha. Ela está no lugar certo. Ela está fazendo a coisa certa. Você que está fazendo a coisa errada. Alguém vai dizer, alguém tem que fazer comida nessa casa. Alguém tem que arrumar a casa, sim. Mas quantas vezes será que Marta teve o privilégio de receber o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores na sua casa? Jesus não ficou lá a vida inteira, não ficou lá todos os dias. Jesus estava hospedado lá. E Maria soube valorizar esse tempo. Nós temos 24 horas por dia. Como é que nós usamos esse tempo? Existem N apelos. Eu tenho serviço para fazer dia e noite. Se eu quiser, eu dobro dias e noites trabalhando. Porque nunca falta trabalho. Sempre há alguma coisa para fazer. Sempre há alguém para acudir, sempre há uma necessidade que clama, que reclama. Eu tenho que ter o cuidado para não atender a todos os apelos. E você também tem que ter esse cuidado que lhe fazem. Você tem que ouvir o Senhor e saber o que é que Ele quer que você faça. E Ele vai revelar a você qual é a vontade dEle, é na palavra dEle. Ele vai falar com você, se você separar um tempo, se você se dispuser a jejuar. Eu não estou dizendo que Deus só vai falar no jejum, mas Jesus disse que Ele não estaria mais aqui e que nesse tempo os seus discípulos jejuariam para quê? Para estar com Ele. Para ouvir dele, para receber direção, para receber norte. E se nós não tivermos isso em mente, nós vamos fazer o que talvez tenhamos feito a vida inteira. Fazer, vem uma ideia, pumba, vem outra, e você tem um dia cheio, chegou no final do dia, está cansado, e você olha o que sobrou. Então Jesus não ia falar com Maria para ela deixar de estar onde ela estava. Marta é quem tinha que deixar de fazer o que estava fazendo e aproveitar a chance que Jesus estava dando àquela família de estar na casa deles. Concluindo, nós terminamos hoje um período de 40 dias de jejum e oração. Qual foi a sua experiência neste período? Eu posso dizer para você que a minha foi ótima. Eu entendi que eu tinha que tomar muitas decisões e já comecei a tomar essas decisões. Eu entendi que tinha que
colocar em ordem certas coisas, e elas dizem respeito à igreja, e elas já começaram a ser colocadas e vão continuar a ser colocadas. E são coisas que vão implicar em sofrer na própria pele. Porque quando as coisas mudam, elas têm que mudar a partir da nossa família. E as mudanças começam ali. O que tem que ser corrigido ali. Senão você não tem autoridade para corrigir no outro lado também. Eu às vezes fico pensando que estou no fim do ministério. Mas Deus não me dá essa consciência, eu não sei. Eu fico pensando, Deus, não sei mesmo, porque Ele só me mostra, Ele só me empurra para frente. E há momentos de lutas, há momentos de desânimo, mas quando eu penso, bom, é agora, não, Ele renova, Ele me dá novas direções, novos caminhos. Mas o que você aprendeu com Ele nesses 40 dias? O que mudou na sua vida neste período? O que irá mudar como resultado dessa experiência? Se você não parou para ouvi-lo, se você apenas abriu mão de uma refeição de forma legalista, se você não deixou tudo de lado, se você cumpriu apenas um ato religioso, talvez isso aconteceu, não era, você não tirou o proveito desejado. O mais importante é estar com o Senhor, para ouvir a sua palavra, para compreender a sua vontade, para obedecer a sua direção, para fazer a vontade dele e para vê-lo em cada situação, em cada circunstância. Quando nós estamos com o Senhor, nós começamos a ver Ele agir. Quando nós buscamos a Deus, não somos nós que vamos fazer, Ele vai fazer. É claro que há coisas que eu tenho que fazer, mas eu vou vê-lo agindo. Eu obedeço a direção dEle e Ele vai fazer o que tem que fazer e que eu nunca poderia fazer. Muitas vezes a estratégia é você recuar e deixar que Ele vá na frente, que Ele vá conduzindo. Sai do lugar. Muitas vezes eu e você estamos atrapalhando a obra de Deus. Com as nossas ações, atitudes, nossos pensamentos, nossas ideias, nossos conceitos. Jesus é Senhor. E Ele não é Senhor só no nome. Se nós o temos como Senhor, devemos procurar ouvir o que o nosso Senhor tem a nos dizer. Então, estar com Ele é prioridade. Buscar o Senhor é prioridade. Orar a Ele é prioridade. Ouvir a Sua palavra é prioridade. Ouvir o Seu Espírito e confrontar aquilo que ouvimos para ver se veio de Deus, porque conhecemos a palavra, é prioridade. Feche os seus olhos. Fale com Deus. A minha expectativa é que esses 40 dias de jejum e oração tenha levado você a sentir o desejo e a necessidade de buscar o Senhor, de estar com Ele, de depender dEle.
de não confiar em si mesmo,